para você aí de casa nessa sexta-feira, 13 de abril. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Polícia apreende arsenal ligado à quadrilha de traficantes. O passo a passo do sequestro de uma empresária. Incêndios em presídios do Rio Grande do Sul são investigados pelas forças de segurança. Os estragos das chuvas no norte e nordeste do país. Salário mínimo pode chegar a R$ 1.002. E a história emocionante de pai e filho que fazem faculdade juntos. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e seguimos assim até a 1h da tarde, você já sabe, né? E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a reportagem especial. Vou mostrar como identificar o humor dos animais. Você sabia que eles também têm sentimentos? Não perca, é ainda hoje no RF com você, em nossa reportagem especial. Portanto, hoje a selfie. Bom, hoje a selfie pode ser com o seu animal de estimação, viu? Pode mandar, manda o seu nome e a cidade no nosso WhatsApp. Já estou esperando aí a foto. Clique do seu animal de estimação. Cão, gato ou qualquer outro animal. 1997-102-4854. Como identificar os sentimentos dos animais? Eles também sentem emoções e dores também, principalmente, viu? Todas as dicas daqui a pouco para o seu pet. E falando em animal de estimação, você tem um gatinho, um cachorro em casa? Então hoje a selfie tem que ser com eles, viu? Pode me mandar para o WhatsApp. Anota o WhatsApp na sua agenda telefônica. 1997-102-4854. Estou, claro, esperando a sua foto de participação. Nunca esqueça do seu nome e a cidade. Vamos para a previsão do tempo. Como será o clima neste final de semana? Previsão na tela: em Limeira, muito sol. Em Limeira, mínima 19, máxima de 32 graus. Em Jundiaí, sol também, mínima de 18, máxima de 30 graus. E em Poá, interior de São Paulo, ensolarado também, mínima de 18, máxima de 29 graus. E a polícia apreendeu um verdadeiro arsenal em uma casa em São Caetano do Sul, próximo à capital paulista. A ocorrência tem relação com o fechamento de uma fábrica de embalagens de drogas. No estoque do tráfico, muitos produtos usados para o refino da cocaína, uma sacola cheia da droga e 100 quilos de maconha embalados a vácuo. E para proteger tudo isso, um arsenal. 6 pistolas semiautomáticas, revólveres e até este fuzil, capaz de derrubar um helicóptero. Estava tudo em uma casa em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. E pertence à mesma quadrilha dona do laboratório estourado na quarta-feira, em que foram apreendidas drogas e estas 4 máquinas, que embalam até 8.000 papelotes de cocaína por hora. A polícia acredita que as empacotadoras funcionavam dia e noite e que 6 traficantes se revezavam em turnos para produzir a droga, que era distribuída na Cracolândia, em São Paulo, na Grande ABC e no litoral. A quadrilha tem mais de 40 integrantes e pratica vários tipos de crimes. Nesta segunda fase da operação, a polícia prendeu um dos cabeças de um dos segmentos mais lucrativos para eles, os desvios de combustíveis de dutos da Petrobras. Ele era a figura-chave na organização criminosa, que ele tratava da documentação, da locação daqueles imóveis, onde eles instalavam ali um braço da quadrilha para fazer a escavação no terreno, até chegar no duto e instalação do equipamento para subtrair o combustível da Petrobras. A quadrilha passou a ser investigada há 2 meses. Na primeira parte da operação, na quarta, os policiais descobriram um laboratório numa rua tranquila, num bairro de classe média de São Paulo. O prédio era monitorado por câmeras. Os criminosos fingiam fabricar plástico, mas na verdade escondiam uma produção altamente lucrativa, que rendia 5 milhões de reais por mês. A quadrilha misturava a pasta base da droga aos insumos e, em seguida, as máquinas importadas estavam programadas para embalar e deixar tudo pronto para venda. Então eles têm sempre o braço comercial, o braço operacional e o braço armado dessa quadrilha para segurar a manutenção dos crimes que eles praticam. Bom, e terminou na madrugada de ontem o sequestro de uma empresária em Limeira. Quem traz as informações é a repórter Larissa Israel.
Emocionado e visivelmente abalado, o empresário e marido da vítima contou detalhes sobre o sequestro da esposa. A mulher de 59 anos foi rendida pelos criminosos quando chegava em uma academia no final da tarde desta última terça-feira, em Limeira. Fiquei sabendo do sequestro logo após a abordagem da minha esposa e aí começou-se a gente fazer ligações para tentar interceptar o sequestro o mais rápido possível. E aí, na verdade, eles abandonaram o veículo que eles sequestraram, trocaram de veículo. E aí eu entrei em contato com o pessoal da polícia e começou toda a preparo e orientação para que começasse as investigações para se chegar nos criminosos. O pessoal da academia, acho que já conhecendo a minha esposa, o pessoal viu a abordagem, ligou na minha empresa e ligou para minha filha, que frequenta também a academia. E aí a gente começou a se mobilizar. Segundo a investigação, a mulher foi rendida ainda no estacionamento da academia. Foi colocada dentro de um carro e levada ao cativeiro, um galpão abandonado e sem nenhuma estrutura na cidade de Cordeirópolis. Ela dormiu no chão e, em alguns momentos, ficou amarrada. Lá foi mantida presa por pelo menos 60 horas. O cativeiro era um lugar muito... Não era um cativeiro, era uma casa abandonada, um lugar abandonado, sem infraestrutura nenhuma. Mas foi pouco tempo, se passasse um pouco mais, a situação ia ficar muito complicada para ela, inclusive, que ela estava usando lente de contato, ela não podia, tinha que tirar a lente, ela não enxerga sem a lente. E ela tem alguns remédios e assim ia complicar muito. O primeiro contato dos bandidos foi feito através do celular da vítima para o celular do marido. Os criminosos pediram dinheiro vivo para o resgate. Segundo o marido, não houve nenhum tipo de agressão à vítima. Mas segundo ele, os criminosos fizeram muita pressão psicológica. Não, eles não fizeram nenhum tipo de ameaça física à minha esposa. A ameaça mesmo é psicológica, porque eles não... Com ela também, eles não tiveram nenhuma agressividade com ela física. Eles diziam que eles queriam um valor pela vida da minha esposa e que eles queriam dinheiro. E a negociação era simplesmente que eu chegasse num valor que satisfizesse eles. A polícia também recebeu algumas denúncias de populares que viram o momento do sequestro. Nós estávamos nessa delegacia de Cordeirópolis realizando alguns trabalhos de investigação quando aqui chegou familiares da vítima, conduzida por policiais militares, alegando que tinha recebido telefonemas de testemunhas de Limeira, que teria visto a vítima sendo arrematada, colocada violentamente no interior de um veículo, né, e ser evadido do local. Foram realizadas diligências preliminares, Polícia Militar, Guarda Municipal, helicóptero, realizaram todas as diligências imediatas na tentativa de uma prisão em flagrante, na tentativa de evitar um sequestro ou um suposto roubo até aquele momento, né? Essas diligências foram infrutíferas. Quando nós passamos ao setor de investigação, realizamos algumas diligências, o veículo foi localizado, foi periciado, algumas investigações feitas tanto na cidade de Limeira como na cidade de Cordeirópolis já nos apontava e já nos demonstrava a existência ali de um crime de extorsão mediante sequestro. A mulher foi libertada mediante ao pagamento de resgate. Ela foi deixada em uma estrada que liga Cordeirópolis à cidade de Santa Gertrudes. Hoje pela manhã, a polícia encerrou o caso com a prisão de 4 homens. Polícia! Polícia! A vítima foi libertada sem ferimentos. Já os criminosos foram presos logo depois do resgate e confessaram o crime. São 4 jovens, entre 19 e 26 anos, sem antecedentes criminais. 2 deles moram em Cordeirópolis, outros 2 na cidade vizinha, em Santa Gertrudes. Além disso, a polícia conseguiu recuperar o dinheiro que foi pago pelo resgate. A quantia que não foi divulgada já tinha sido distribuída entre os criminosos. As nossas hierarquias
disponibilizando alguns equipamentos, algumas ferramentas que dependem de uma gravidade maior do crime. Então, tudo isso foi reunido de uma forma muito rápida, né? E cada equipe com a sua atribuição e totalmente integrada. O que veio demonstrando, né, o que possibilitou cada qual fazendo o seu papel, possibilitou aí, num prazo até antes do nosso esperado, né, acabar libertando a vítima, identificando todos os autores e realizando em sequência a prisão de todos e a recuperação do dinheiro. Segundo a polícia, os bandidos planejaram o crime. Cerca de 15 dias atrás, eles roubaram um carro na cidade de Limeira. O veículo foi usado para o sequestro e logo depois foi descartado. A polícia apreendeu também uma moto e o carro de um dos sequestradores. Ambos foram usados para a prática do crime. Apreendidos veículos utilizados para a prática do crime, desde o primeiro veículo que era produto de roubo, foi apreendido um veículo de propriedade de um dos autores que foi utilizado para uma remoção da vítima, foi apreendida uma motocicleta que também foi utilizada quando do resgate pelos investigados, também foram apreendidos aparelhos de telefone celulares. Dois carros e uma moto. 2 carros de veículos, 2 carros e uma moto. E, sobretudo, pelo fato de que os criminosos também têm acesso à imprensa. Eles sabendo que tem divulgação, estão falando, modus operandi, o que a polícia está fazendo, quer dizer, eles podem se sentir coagidos, podem perceber que alguma coisa falhou na execução, pode saber que teve imagem, e aí a vida da vítima corre bastante risco. Toda a investigação ocorreu sob sigilo pela DIG de Limeira e a Antissequestro de Campinas, com apoio do Poder Judiciário. Os criminosos vão responder por extorsão mediante a sequestro e crime organizado. Parabéns à polícia, né? E a prática do sequestro é um tipo de crime que tinha até caído ao longo dos anos. Mas, ao que tudo indica, tem voltado na preferência dos bandidos. Vejam os casos mais famosos. Ações como essa eram muito comuns até o começo dos anos 2000. Vários sequestros de pessoas famosas cometidos por quadrilhas especializadas tiveram repercussão. São Paulo, 1989. Abílio Diniz foi encontrado dentro de um buraco com pouco mais de 2 metros quadrados. Os sequestradores eram brasileiros, canadenses e chilenos. Em 1998, Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, ficou 94 dias em poder de criminosos. Durante o cárcere, Wellington teve parte da orelha arrancada como prova de que estava vivo. Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, ficou 7 dias em cativeiro. Os sequestradores exigiram resgate de R$2 milhões. Dias depois, Silvio Santos foi feito refém pelo mesmo sequestrador. Foram quase 8 horas em que o Brasil parou acompanhando os acontecimentos. No mesmo ano, o publicitário Washington Oliveto foi mantido refém por 53 dias. Uma médica vizinha ouviu o pedido de socorro de Oliveto do outro lado da parede com a ajuda de um estetoscópio. Mas o número de extorsões mediante sequestros caiu 10 vezes nos últimos 15 anos no estado de São Paulo. Foram 148 em 2003 e 15 no ano passado. Os sistemas de rastreamento e o trabalho da divisão antissequestro contribuíram para essa queda drástica na estatística da Secretaria de Segurança Pública. Na pequena cidade de 21 mil habitantes, o sequestro cometido por gente que não era do crime espantou os moradores. Nunca esperava uma coisa dessa, né? Que aconteceu, mas fazer o quê, né? Porque isso aqui em Cordeirópolis nunca aconteceu, né? Que eu saiba, não. Eu nasci aqui, né? E tropas federais ocuparam algumas ruas do Rio de Janeiro para conter o alto índice de roubos de veículos. As ocorrências registraram um aumento de 26%. Tropas militares, com apoio dos policiais civil e militar, em comboios e pontos fixos por várias áreas da cidade. A operação, batizada de Dínamo, quer combater o roubo de veículos nas áreas com maior incidência deste tipo de crime, como a capital fluminense e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A ação também faz parte da intervenção militar
no estado. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a fevereiro do ano passado, o número de roubos de carro no Rio foi de 3.999. No mesmo período de 2018, foram registrados 5.030 casos, um aumento de 26%. Em São Gonçalo, a realidade é a mesma. Nos 2 primeiros meses de 2017, foram roubados 848 veículos. Neste ano, o número subiu para 1.146, um aumento de 35%. Segundo o secretário, a Operação Dínamo não tem hora para começar e nem para terminar e vai contar com a participação de todas as forças de segurança. Eu tenho aqui a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas estamos aí com as Forças Armadas, com a Força Nacional de Segurança Pública. A Polícia Rodoviária Federal está nas nossas rodovias federais que demandam aqui ao Grande Rio. No entanto, nossa equipe de reportagem percorreu as principais vias expressas da cidade durante toda a madrugada, como a Estrada do Galeão na Ilha do Governador e as linhas vermelha e amarela. Em nenhuma delas havia patrulhamento das Forças Armadas. O Gabinete de Intervenção Federal promoveu um treinamento para 130 policiais militares. As Forças Armadas querem que até o final do ano todo o efetivo passe por essas oficinas. E recorrentes incêndios em presídios do Rio Grande do Sul têm chamado a atenção das forças de segurança. Vários detentos ficaram feridos nessas ocorrências. Janeiro de 2018, presídio estadual de Espumoso. O incêndio começou no início da tarde em uma ala do semiaberto onde estavam 34 presos. Ninguém ficou ferido. O início de uma série de incêndios que seguiu com Dom Pedrito, em março. 3 presos tiveram 40% dos corpos queimados. Os agentes penitenciários precisaram intervir com balas de borracha. Também em março, o fogo destruiu toda uma ala de dormitórios do semiaberto do presídio de Osório. E em Carazinho, quase 100 presos foram liberados para dormir em casa, porque o fogo destruiu quase todo o albergue. No mês de abril, mais casos. Nos presídios de Sarandi e Erechim, as alas do semiaberto foram atingidas, mas ninguém ficou ferido. Já em Rio Grande, neste mesmo mês, o desfecho foi diferente. O incêndio na ala do semiaberto matou 5 presos, dentre os 168 que estavam no local. 7 detentos e um agente penitenciário ficaram feridos. Para este especialista em segurança, há uma lista extensa de motivos para esses incêndios. Eles também são motivados para irem por exemplo, para um local onde ele seja menos maltratado. Vamos botar fogo, pior que está não pode acontecer, não pode ficar. O Ministério Público Gaúcho está preocupado com a situação. Todos nós lamentamos, mas o que está lá preso, que está pensando numa iniciativa similar, tem que ter consciência de que pode matar seus companheiros de prisão. Bom, e a Polícia Federal vai investigar por que a esposa de um coronel pagou a reforma da casa da filha do presidente Michel Temer. Entenda o caso. No escritório de arquitetura de Maria Rita Fratesi não havia ninguém. Maria Rita é mulher do Coronel Lima, um dos amigos mais próximos do presidente Michel Temer. Segundo o dono desta loja de revestimentos em São Paulo, a arquiteta teria pago em dinheiro vivo por materiais comprados para a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente da República. Nós procuramos pelo dono da empresa, Piero Consuliti. Eu queria falar com o Piero. Ele está viajando bem, ele retorna daqui a uns 15 dias, mais ou menos, eles estão em Milão. A reforma, que teria custado cerca de R$1 milhão, é alvo de investigação da Polícia Federal. A suspeita é que a obra tenha sido paga com dinheiro de propina da JBS. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo. A reforma aqui no imóvel começou em 2014 e o pagamento em dinheiro vivo ao fornecedor teria sido feito pouco depois da suposta entrega de propina da JBS ao Coronel Lima. Mais um capítulo dessa novela de perseguição. Maria Rita Fratesi e o marido foram alvos da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer no fim de março. E no Pará, uma série de inundações já provocaram aí até mortes de crianças. Vamos ver. A força da enxurrada assustou os moradores. Muita água, muita água.
Do alto dá para ver a dimensão dos estragos causados pela chuva em Paragominas, nordeste do Pará. Fiquei desesperado e comecei a chamar os vizinhos. E eu já estava com a água pelo meio das pernas. A água derrubou casas, postes e árvores. Tudo o que foi arrastado ficou espalhado pelas ruas. 2 crianças de 9 e 5 anos morreram levadas pela correnteza. Na rodovia que dá acesso a Paragominas, parte do acostamento desmoronou. A pista foi interditada. O nível do rio que corta a cidade subiu. Ele está 4 metros acima do normal. Estamos fazendo a busca por desaparecidos, equipes de mergulho, equipes de busca e salvamento e equipes da Defesa Civil do Estado. No estado do Tocantins, o asfalto rompeu em 3 rodovias estaduais. A média de chuva nos 10 primeiros dias de abril já ultrapassou a do mês inteiro. Na capital do Amapá, choveu por 12 horas seguidas. A situação está crítica aqui, olha como está. Pessoal, essas casas aí estão todas no fundo. O nordeste do país também sofre com os temporais. No Piauí, a chuva dos últimos dias causou erosão em 4 pontos da capital Teresina. No Maranhão, cerca de 900 famílias foram atingidas. 7 cidades decretaram estado de emergência. Uma fila extensa de caminhões se formou depois que uma cratera foi aberta em uma rodovia. Bom, vamos agora para o litoral de Alagoas para denunciar um problema ambiental. O excesso de luz artificial tem prejudicado a preservação de tartarugas marinhas. Olha só por quê. Alagoas já é tida como um dos maiores berçários de tartarugas marinhas do país. Só nessa temporada são mais de 300 ninhos monitorados apenas na região litorânea da Grande Maceió. Mas essas imagens ligaram mais uma vez o sinal de alerta para algo que anda comprometendo o nascimento delas no estado. Os filhotes que acabam de nascer tomando rumo oposto ao da praia e dando de frente com batentes de cimento dos calçadões a poucos metros da pista. E vem ocorrendo com frequência por causa da interferência humana, um fenômeno chamado de fotopoluição. Quando a gente tem iluminação artificial colocada pelo ser humano, eles se desnorteiam, né? Que é o que tá mais claro do que o mar, o continente. Então eles começam a se dirigir para a área mais clara, que no caso aqui para a gente vai ser a pista. Várias ações de conscientização ocorrem para preservar os filhotes. A ideia do Instituto Biota, que trabalha com tartarugas marinhas na capital, é conscientizar a prefeitura através de uma cartilha que mostra o quanto esses refletores e postes à beira-mar podem ser perigosos para as tartarugas. Orienta como poder fazer uma iluminação mais direcionada, com uma angulação específica, com um tipo de lâmpada específico que possa não atrapalhar e não interferir nas tartarugas. Agora olha essa, pouca gente sabe, mas passar com o carro em poças d'água e molhar um pedestre pode gerar multa. É isso mesmo, olha só. Quase todo pedestre já passou por essa situação. Se a rua fica alagada, durante ou depois da chuva, os carros que passam a uma certa velocidade acabam dando aquele banho em quem está nas calçadas. Pode até ser que o motorista não tenha feito de propósito, mas usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre o pedestre é considerado infração. O motorista ganha 4 pontos na carteira e ainda paga multa de R$ 130,16. Mas para que ele seja punido, é preciso que um agente de trânsito tenha feito o flagrante da situação. Mas muitos motoristas nem sabem que se trata de uma violação das regras de trânsito. Não sabia não, que passar pela poça e molhar alguém gera multa, não sabia. Assim como essa infração é pouco levada a sério por muitos condutores, outros descumprimentos às normas de trânsito são comuns e viram cenas fáceis de registrar. Estacionar sobre as calçadas, por exemplo, é considerado infração grave, gera multa e penalidade de 5 pontos na carteira. Encontramos até um caminhão sobre o passeio. Este outro veículo foi estacionado na contramão da direção. Infração média, 4 pontos. Estacionar em determinados locais, você pode provocar um acidente, um atropelo de um pedestre. Então, determinados comportamentos não devem ser incentivados, ou melhor, não devem ser cometidos não só por causa do auto infracional, mas para evitar acidentes de trânsito efetivamente. Uma falta de respeito, na verdade, né? Bom, e depois de 3 meses de negociação com advogados e com a penitenciária mais rígida do país, o jornalista Domingos Meirelles teve autorização para entrevistar um dos líderes mais influentes do crime organizado. Segundo a polícia,
Segundo a polícia, isso. Acompanhe as revelações de Marcinho VP. Márcio Santos Nepomuceno, carioca, tem 41 anos e está preso há 21. Metade da vida sufocado pelo sistema penitenciário do país. Ele chega de cabeça baixa, concentrado, a passos lentos. Por cerca de 2 horas, as algemas não serão mais necessárias. Boa tarde, senhor. Boa tarde. De início, um pedido. Ele quer ser chamado de Márcio. Quer esquecer o apelido que o mundo do crime lhe deu. Marcinho VP não tem como não existir mais, porque eu vou carregar esse estigma na testa a vida toda, né? Marcinho VP é um bandido das antigas, como se diz, e pode revelar como poucos os bastidores das negociações entre um dos maiores nomes da política do Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. A organização criminosa estava instalada no Palácio Guanabara, a maior do Rio, né? Na época do Sérgio Cabral Filho, né? A maior organização criminosa do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara e Sérgio Cabral Filho era o xerife daquela organização, o Cacique Morro. Você ajudou o Sérgio Cabral? Ajudei, na campanha dele em 1996, com centenas de cabo eleitoral. Como é que você fazia para ajudar o Sérgio Cabral? Tudo 0,800, ele não gastou R$1. Tudo 0,800, não gastou R$1. Você bancou a campanha? As pessoas, a pedido nosso, né, que nós, querendo ou não, nós tínhamos um respeito, tinha uma consideração, a pedido nosso. E a comunidade? Centenas de pessoas apoiaram ele foi lá no meu palanque, fez discurso, contou as histórias dele e me enganou direitinho, confesso que naquela época ele era um político jovem, né? Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Mas foi preso um mês antes do então candidato a ser eleito. Em 2007, Cabral se elegeu governador do Rio e Marcinho foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduva. Você acha que foi apenas uma coincidência ou uma coisa tem a ver com a outra? Queima de arquivo, né? Você acha que foi queima de arquivo? Mas ele me transferiu para a Penitenciária Federal, para mim não faz diferença, é o trabalho dele, ele era governador, é o trabalho dele. Assim, a minha indignação com ele maior é que ele cuspiu no prato que comeu, ele fez muito mal para a população carioca. Sérgio Cabral Filho foi o maior charlatão, uma facínora que eu já conheci na minha vida. Assim. Em nota, o advogado do ex-governador considera as declarações inverídicas e acrescenta que Sérgio Cabral jamais conheceu o Marcinho VP. Você está preso por ter sido mandante de um duplo homicídio, né? Quem você mandou matar e por quê? Eu me encontrava preso já, né? Quando foi acusado desse duplo homicídio, eu já me encontrava preso já há alguns meses em Bangu 1. Eu fui preso dia 25 de agosto de 96. As pessoas morreram em outubro de 96, eu preso já. A denúncia fala que eu dei a ordem para que Joel de Oliveira Carvalho, Joel Bombeirinho, executasse as vítimas, Joel na rua e eu preso. As vítimas eram o André Luiz dos Santos Jorge e o Rubem Ferreira de Andrade. Correto. Quem eram esses dois? Na época, compassos? Eu não conheci na época. Não conheci. Infelizmente, me levaram a júri, me condenaram, eu como mandante, e levaram o Joel depois, que estava na rua, o autor intelectual, o autor material, e absolveram o Joel por unanimidade de 5-2. O Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça por unanimidade confirmou a absolvição do Joel. Por consequência, se o Joel não matou, eu como mandante não poderia jamais ter mandado ele matar, né? Não foi o que a justiça entendeu. Por isso ele foi condenado pelo duplo homicídio. Pela primeira vez na entrevista, o homem de olhar frio e fala mansa se exalta. Márcio, dizem que você mandou cometer esses crimes porque queria assumir o controle de tráfico no Complexo do Alemão. É verdade ou isso é invenção? Em hipótese alguma, o delegado que me acusou desse crime foi preso depois. Ele próprio falou lá no júri lá que não tinha prova nenhuma nesse sentido, que eu realmente determinei que matasse as vítimas. Talvez por uma coincidência, depois dessas mortes, você assumiu o controle. Eu sou acusado de ser chefe do tráfico, Complexo do Alemão, desde quando eu estava na rua.
desde meus 17 anos de idade. Você já estava... Eu sou acusado. O que acontece? Mas eu nunca fui traficante na minha vida, senhor. Você nunca foi? Não. Via de assalto na rua, Você diz que nunca teve nada com o tráfico, mas um juiz garante que você é uma das maiores lideranças do Comando Vermelho. O que você tem a dizer sobre isso? No passado eu fui integrante, né, Silvio? Foi apenas mais um mero soldado, um menino soldado. Já houve caso de você ter cometido um assalto a banco, ser preso em seguida, ter feito um acerto com a polícia, ter ficado com o dinheiro e soltado? Já houve caso, nós acabamos de assaltar um carro forte, ali no Largo do Jacaré ali. Como foi? E subi pro Morro da Mangueira com o malote. E logo na sequência, dá tempo, acabar de chegar na Mangueira, já 2 helicópteros já sobrevoando, o bonde espalhar, e o malote ficar guardado numa casa, e o bonde espalhar para outra. E a própria polícia prendeu alguns irmãos numa das casas e o malote desapareceu, né? Todo o dinheiro do carro forte desapareceu. Na delegacia só foi apresentado suas armas, 3 mortos, no caso, veio falecer no confronto na casa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro se negou a responder às acusações do criminoso, já que os relatos teriam acontecido há muitos anos, sob outra administração. As penitenciárias brasileiras não existe organização criminosa. Existe grupos anti-opressão que se reúnem. Que tentam sobreviver. Se reúnem para lutar contra a opressão, no caso a tortura, os maus-tratos, a violação de direito. Isso existe nos presídios brasileiros. O crime é uma atividade econômica. Na sua visão, qual é a área mais lucrativa desse negócio? Que eu digo os nossos políticos agora aí, né? Calcula que só da Petrobras foi desviado 50 bilhões, sabe o que é isso? 50 bilhões? Um assaltante, um traficante, ele vai traficar a vida toda, ele vai assaltar a vida toda e não vai arrumar lá 1% dessa quantia. A vida é um jogo. A vida é um jogo. E tem dias que a pessoa ganha e tem dias que perde. Até agora você perdeu? Eu perdi desde o dia 25 de agosto de 1996. Quando eu fui encalacrado e estou aí até hoje, quase 22 anos, pagando pelo meu preço. Bom, e quem está no crime geralmente perde, né? Mudando de assunto, moradores da região da Avenida Paulista estão com medo do avanço da violência. Os registros de crimes não param de crescer por lá. Esse homem está em frente ao portão do prédio. É cercado pelo grupo. São pelo menos 7. Todos aparentam ser adolescentes. Agem com violência e chutam a vítima. Depois, saem correndo. Neste outro caso, o grupo cerca 2 pessoas que estão no chão. Uma delas não se mexe. O criminoso, que atravessa a rua, chuta uma das vítimas e sai, sem levar nada. O rapaz se levanta e as agressões continuam. São muitos contra apenas um. Ele sai cambaleando e o bando foge. Quem mora ou frequenta a região tem medo. Essa mulher está no bairro há 20 anos e diz que nunca viu uma onda de violência dessa forma. De uns meses para cá, são arrastões, várias pessoas, inclusive até mulheres juntos, que não se contentam só em roubar, mas machucar as pessoas, bater, judiar muito. Tenho medo da violência, medo de ser assaltada, eu tenho, e muito. A Rua Frei Caneca é uma travessa da Avenida Paulista, no centro de São Paulo, muito conhecida pela grande quantidade de bares e restaurantes. Quando chega a meia-noite, a maioria deles está ou totalmente alcoolizado, ou está consumindo entorpecentes. Aí é que começam os problemas. Nos primeiros 2 meses deste ano, 24 pessoas foram presas em flagrante na região. O dado é da Secretaria de Segurança Pública.
Há 10 dias, o publicitário Diego notou que estava sendo seguido. Parou em frente a este prédio bem iluminado e fingiu amarrar o tênis. Acabou agredido e com o nariz quebrado. Nada foi levado. É uma loucura falar no celular na rua Frei Caneca. Você não pode porque vai ser roubado fatalmente. O salário mínimo pode chegar a R$ 1.002, mas isso ainda depende da aprovação do Congresso. O presidente Michel Temer pediu aos novos ministros continuidade nos projetos em andamento e cobrou resultados. Foram estabelecidas prioridades de votação no Congresso, entre elas o fim do desconto em impostos sobre a folha de pagamento das empresas e a privatização da Eletrobras. O anúncio mais importante do dia ficou com a nova equipe econômica. A meta fiscal de 2019, isto é, a economia que o governo promete fazer no ano que vem, é novamente um valor negativo, rombo de 139 bilhões de reais. É que o governo não conseguiu aprovar no Congresso medidas que previam melhora na arrecadação. O novo ministro da Fazenda já adia a melhora nas contas para 2022, mas desde que o próximo presidente siga a mesma cartilha na economia e também se for feita a reforma da Previdência. A estratégia do ajuste gradual, no nosso entendimento, é uma estratégia correta, mas ela precisa ser completada, e para completar precisamos da reforma da Previdência. Esse é um tema que nós não podemos evitar. Se o Brasil não enfrentar a questão previdenciária, o ajuste gradual não tem consistência. A equipe econômica prevê que o novo valor do salário mínimo para 2019 chegue a 4 dígitos, R$ 1.002, aumento de R$ 48, que terá um impacto sobre as contas da Previdência de quase 17 bilhões de reais. E o governo também já sabe que, para cumprir a chamada regra de ouro da Constituição, vai ter de pedir um crédito suplementar ao Congresso. A regra de ouro estabelece que o governo não pode gastar mais do que arrecada. A partir do ano que vem, fica proibido usar dinheiro de empréstimos, como os do BNDES, por exemplo, para bancar despesas do dia a dia. Esta conta já passa dos 254 bilhões de reais. Bom, agora mercado de trabalho. Sobram vagas no setor de tecnologia. Essa é a chance de investir em formação nessa área. Dos computadores saem bilhões de reais. O desenvolvimento de software movimenta quase 40 bilhões por ano no Brasil, que é o primeiro lugar no ranking da América Latina em investimentos nesse setor. Nós procuramos perfis muito dinâmicos, né? Pessoas que gostem de tecnologia, de inovação, de pesquisa. O Michel saiu de Curitiba para encontrar o emprego dos sonhos no interior do Paraná. Em Cascavel, ele ganha 30% a mais do que na capital. O custo de vida é menor também. Então, além do salário ser bem competitivo, eu consigo agregar mais valor ao meu salário do que eu agregaria em Curitiba. Cascavel é destaque em desenvolvimento de software no Brasil. Aqui ficam grandes empresas de sistemas que movimentam o mundo. Nesta, o trabalho de pelo menos 200 funcionários resultou no aumento de 20% no faturamento da empresa, que ainda espera crescer mais 30% neste ano. Eu entendo que as empresas estão buscando cada vez mais a profissionalização, né? A automação de processos. Nesta outra empresa do ramo, o crescimento também é rotina. Com o número de clientes subindo, as vagas também aparecem. Hoje são 15 oportunidades difíceis de ser preenchidas. A gente tem uma demanda alta de vagas no mercado, são mais empresas de TI fornecendo, são mais vagas e menos perfis disponíveis, né? Para atrair os profissionais disputados, uma das grandes apostas é no ambiente de trabalho, que em todas as empresas tem algo em comum: a informalidade. Aqui, os jogos fazem parte do ambiente de trabalho. O clima descontraído é para garantir o bem-estar do funcionário, que produz mais com isso. A gente consegue trabalhar mais descontraído, sabendo que as nossas responsabilidades e essa diversão, elas são sempre equilibradas, com o foco principal, que é fazer a empresa crescer e a gente se desenvolver melhor. Bom, e aconteceu em Campinas a segunda edição do Universos Food Service. Depois de um período de muitos desafios, olha só. Thaís administra uma padaria que existe há 24 anos. O Anderson entrou para o setor de alimentação há apenas 6 meses.
O tempo de atuação é diferente, mas uma coisa eles têm em comum: a vontade de buscar novidades para agradar cada dia mais o paladar dos clientes. Os empresários participaram nesta quinta-feira da segunda edição do Universo Food Service. O evento permite a troca de experiências no setor de alimentação fora do lar. Tem que ter melhoria a cada dia, porque os últimos anos, né, vem aí toda a concorrência, né, em partes de total da padaria. Então a gente achou a feira muito interessante, foi coisa até rápida que eu vi, gostei, o pessoal do Sebrae que me passou, então falei, não, vamos que vai aderir bastante informação. Para conhecimento, coisas que vêm fazer me agregar, né, tanto para mim particularmente, pessoalmente, para minha empresa e para meus funcionários, eu passar para meus funcionários, né, aquilo que venha agregar a empresa e nós mesmos, como equipe de trabalho. Né? Além dos estandes, o evento reuniu especialistas nesta cozinha experimental e ofereceu palestras gratuitas. Com toda a escolha de conteúdo, tanto na Cozinha Show quanto no ambiente de palestras, no auditório, ele contempla um ciclo que leva à profissionalização. Vai ajudar o empresário da refeição fora do lar a compreender a operação e trazer uma rentabilidade maior através de controle de desperdício, de engenharia de cardápio, melhoria de atendimento, ou seja, refinar a gestão e profissionalizar o trabalho. É isso que a gente vem buscando com os objetivos dessa edição, e a gente vem cumprindo aí com devido sucesso. Cíntia, consultora de negócios do Sebrae. A especialista compartilhou dicas na hora de montar o cardápio e evitar o desperdício e, por consequência, o prejuízo. Hoje o empresário ele precisa ter uma análise crítica em relação àquilo que ele oferece ao seu cliente. Então ele precisa planejar muito bem quais são os pratos que ele vai disponibilizar, quais são os custos que esses pratos representam e como é que ele pode equilibrar isso dentro do cardápio dele. Porque tem alguns pratos que têm maior saída, outros menos e outros que dão mais lucro e outros menos. Então ele precisa ter algo planejado e balanceado para que ele possa selecionar os principais produtos que ele vai oferecer. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor de alimentação deve fechar 2018 com um crescimento de 3%, depois de 2 anos no vermelho. Mas para que a previsão se confirme, os empresários devem ficar atentos ao comportamento dos clientes e buscar cada dia mais a profissionalização do negócio. O principal para que essa previsão se realize é compreender quem é o teu cliente e otimizar a operação para atender esse cliente. Ele está mais concorrido, ele está mais exigente. Você compreender a sua operação e se consolidar nesse mercado, é necessário que você primeiro se compreenda. Bom, e um aplicativo é capaz de identificar qual obra de arte você parece. O objetivo é despertar o interesse pela cultura. Basta fazer um clique que um aplicativo no celular faz todo o resto. É como um scanner que reconhece os traços mais fortes do rosto e em poucos segundos faz uma seleção de obras que tenham um maior percentual de semelhança. Além disso, também mostra em que lugar do mundo a tela está exposta. A ideia com a brincadeira é estimular mais o gosto pelas artes. E dá para fazer descobertas incríveis, como esse sortudo que descobriu ser a cara de um quadro pintado por ninguém menos que Van Gogh em 1888. A febre é tão grande aqui nos Estados Unidos que a internet está cheia de fotos de pessoas e suas tentativas de parecer com alguma obra. Dá vontade de se informar e conhecer. Encontramos 3 brasileiros que toparam a brincadeira. O que você achou de mais parecido nela? O nariz, eu acho. E os olhos também? Os olhos, é puxadinho. Super 10. O povo precisa de mais cultura. Nem sempre dá tão certo. Poucos têm tanta sorte no aplicativo, como aquele exemplo que mostramos no começo da reportagem. A alegria do Bob é contagiante. Ele está tão feliz, mas tão feliz que não para de correr. É muita energia para um cachorro só, não é mesmo? Já a Leni não corre. Ela gira de alegria. Já o Thor canta. Quando
Quanta fofura na volta do intervalo, né? Pois bem, para abrir aqui o bloco da reportagem especial do dia, que é sobre o mundo pet. Você vai saber agora algumas dicas para descobrir se o seu animal, por exemplo, está sentindo dor. Vamos ver a reportagem. Curiosos, temperamentais, brincalhões. Tem bicho de estimação que só falta falar. Bom, para alguns donos, nem isso falta mais. Há quem diga que basta prestar atenção nos detalhes para entender os pets, principalmente quando alguma coisa está errada. É mais difícil, mas um dono sabe. Ele olha assim de um jeito assim que ele quer alguma ajuda. Quem conhece o seu próprio cachorro sabe que ele está diferente. Assim como nós, os animais também têm sua própria personalidade. Se um cão ou gato muda de comportamento de repente, pode ser sinal de alguma doença. Por isso, o dono tem que estar sempre atento e observar os hábitos e o humor dos bichos de estimação. É importante que o tutor conheça os hábitos do seu cão ou do seu gato e que, quando ele observe, né, algum processo diferente do que o habitual, diferente do que acontece no dia a dia, que ele investigue. E aí existem também alguns sintomas que são mais precisos, né, de sinais de doenças. As mudanças bruscas de comportamento são indícios mais comuns de que a saúde do bichinho não vai bem. A agressividade, apatia ou isolamento são frequentes em animais que sentem dor ou algum incômodo. É igual a gente, se eu tô com uma ferida ou se eu tô com o dedo quebrado, eu sempre vou tirar. Alguém se aproxima, eu vou tirar a minha mão para que a pessoa não se aproxime do local que eu tô com dor ou que tá fragilizado. O cachorro ou o gato vai fazer a mesma coisa. Então, às vezes ele não avança, mas ele foge, ele não permite o manuseio. E foi um destes sintomas que chamou a atenção do Alexandre, o dono do Jimmy. Ele estava exatamente assim no meu colo. Ele me mordeu, né? Muito forte. E aí que nós, na verdade, descobrimos que tinha alguma coisa errada, porque ele nunca tinha feito isso. Ele é um gato extremamente dócil. Com a ajuda do veterinário, ele e a mulher descobriram que o gato estava com conjuntivite. Só que mesmo após o início do tratamento, Jimmy continuou agressivo. Aí nós fomos numa outra veterinária, só de apalpá-lo, falou que o excesso de antibióticos para os olhinhos deu um inchaço no baço dele. Então ele sentia muita dor, o apetite dele baixou. Mudanças repentinas no hábito alimentar também são sinais de alerta. O Simba, por exemplo, passou a tomar muita água de um dia para o outro. A veterinária pediu para fazer um exame para detectar se ele poderia ter um problema renal. Bastou a medicação e a ingestão correta de líquidos para o gatinho ter vida normal. Outro sinal frequente de que algo está errado com o pet são as lambidas e coceiras. Se elas forem concentradas numa mesma região do corpo ou se forem insistentes, pode procurar um veterinário. Esse comportamento pode indicar algum problema de pele ou estresse. A suspeita preocupou a Daniele. Ela notou que o Balu começou a lamber muito a pata traseira. Pode ser que a pata esteja formigando e ele esteja sentindo dor. E por isso que a manifestação dele é lamber. Então, eu comecei a tocar ele, a pata, mover, mexer a pata para ver se realmente ele estava com dor, mas não apresentou nenhum sintoma assim de dor. É muito importante a gente sempre ter esse contato, de fazer um carinho mais profundo, ter um horário que a gente tem essa manipulação do animal. Então, para a gente ver se porventura não tem um ectoparasita, uma pulga, um carrapato, se não tem alguma feridinha importante que a gente possa levar ao veterinário. E o problema do Balu? Uma dermatite. Problema tratado com comprimido. Já os distúrbios digestivos, como vômito e diarreia, são relativamente comuns,
mas podem indicar também doenças renais, infecções ou a presença de parasitas. Às vezes só um comportamento de micção. Então, ao invés dele fazer o xixi sentadinho, como ele sempre fez, ele começa a fazer o xixi mais em pezinho. Pode ser sinal de que algo não está bem. Já os animais que desmaiam, têm convulsões ou tremedeiras, podem estar com doenças mais graves ou até mesmo uma doença degenerativa. Pode ser sinal da doença degenerativa neurológica senil, que é o conhecido como Alzheimer canino ou felino, que é mais comum em animais idosos. No caso do Tuíra, foram as dificuldades em locomoção que indicaram a presença de uma hérnia. Foi no início do ano, ele começou a ter as pernas mais molezinhas, dar uma tropeçada, não conseguia correr. Aí começou qualquer coisa, ele caía no chão, principalmente com as patas dianteiras. O que ele fez foi uma cirurgia para descomprimir a medula espinhal e agora ele está num processo de recuperação. Em comum, todos esses animais têm donos atentos que, em qualquer tipo de mudança, procuraram um profissional. A gente fala que não, né? Mas eles mostram pra gente o que tá errado. Então, qualquer coisa que mude é um sinal que alguma coisa já pode estar errada, né? Não subestimar é a frase-chave. Pode ser só um espirrinho, só uma tossezinha, mas é importante levar em consideração. E exatamente pelo fato dos pets estarem morando na nossa casa, a gente tem mais tempo para observá-los. E levar mais rápido ao veterinário, isso faz com que eles vivam muito mais tempo. Sabe aquela história de cutucar a onça com vara curta? Pois é. O Good não conhece essa expressão, não. Ele tem 4 meses, acabou de chegar na casa e resolveu se enturmar. O problema é que o Pepe é muito ciumento e parece que não quer conversa, não. Melhor mesmo é manter uma distância segura, viu? Bom, daqui a pouco mais um momento fofura pra você, não saia daí. Antes vamos ver como está o clima em outras partes do Brasil. Previsão na tela. Em São Paulo, capital, previsão de sol por lá, mínima 19, máxima de 30 graus. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sol também, mínima 19, máxima de 31 graus. E chuva em Palmas, Tocantins, mínima de 22, máxima de 31 graus. E seguimos com a reportagem especial. Estamos no outono e não são só os humanos que sofrem com a chegada das doenças respiratórias, viu? Os bichos também. Saiba agora como ajudá-los a lidar com os sintomas. Ofegante, congestionada e com um latido quase rouco. Começa o outono e os problemas respiratórios de Jujuba também. Para garantir que a brincadeira não vai acabar no inverno, cuidados o tempo todo. É como uma criança, né? Eles roncam muito, ainda mais ela porque ela é braquicefálica, o nariz dela, né? O focinho é achatado. Ela já não respira direito já por natureza, né? Então aí é soro todo dia. E às vezes acorda, tá com secreção no nariz, tem que fazer lavagem todo dia no nariz, tem que ter todos os cuidados. Muita água, muita hidratação. Mas só soro e água não dão conta. O que essa bulldog inglês precisa é de uma dose da vacina contra a gripe. Não é obrigatória e por isso muita gente esquece. Eu acho muito importante dar a vacina, porque é uma prevenção sua e do seu cachorro. E previne de muitos contatos, né? Por exemplo, a gripe pega com qualquer outro tipo de cachorro. Às vezes está num hotelzinho, numa creche. Se você não dá vacina, seu cachorro está muito mais suscetível a ter, né, uma gripe. Raças como a de Jujuba, que tem a característica de um focinho mais achatado, sofrem mais no tempo seco e durante o frio. Mas a prevenção é necessária para todos os pets. Há quem pense que uma gripe em cães e gatos não é nada demais, mas não se engane, eles não têm tanta resistência como nós. No início pode começar com uma simples falta de apetite,
depois começa com secreção nasal, aí o dono vê uma secreção mais transparente no nariz, depois evoluindo para amarelado, esverdeada, quando já tem contaminação bacteriana. Isso pode ir evoluindo para o pulmão, dando a falta de ar, a língua roxeada, o animal fica respirando com a boca aberta. Quando chega nesse ponto, o animal precisa realmente de um tratamento intensivo internado. Por causa da gripe, esses animais vieram parar na UTI. A falta da vacina pode resultar em consequências graves, pneumonia, falta de ar e outras complicações que evoluem inclusive para óbito. Infelizmente, não é incomum, principalmente entre filhotes e bichinhos numa idade já mais avançada. Bono já entrou na fase mais frágil da vida. Está internado por causa de uma gripe que se agravou. Depende de oxigênio, antibióticos na veia, inalação o dia todo e continua bastante debilitado. De pequeno ou grande porte, todos sofrem nesta época, igual ou até mais que os idosos e as crianças. Os animais têm uma área corpórea menor, eles são menores, eles desidratam mais facilmente. Então, qualquer probleminha agudo que vem até é muito rápido o animal descompensar quando comparado ao humano. Às vezes o animal precisa tomar soro, precisa tomar medicação injetável de uma maneira mais rápida para recuperar o mais urgente possível. Na tela de projeção em 3D, o veterinário mostra o que acontece no pulmão por ação dos vírus ou bactérias. Na maioria dos casos, o órgão aumenta de tamanho. O quadro pode chegar ao ponto de uma insuficiência respiratória. 80% dos animais de estimação já estão dentro de casa. Isso quer dizer mais protegidos do tempo, mas não das ameaças que podem estar em qualquer lugar, inclusive no ar. A indicação para prevenção da gripe canina, felina, ela é a vacinação. A vacina, ela dura 1 ano, então todos os anos você tem que estar checando se os animais estão com o esquema de vacinação pela carteirinha e está atualizado. O que a gente preconiza é que na época do outono e inverno, isso já esteja atualizado, pelo menos uns 20 dias antes, né? Mas se a pessoa esqueceu, não atualizou, quanto antes fizer melhor. Então existem essas vacinas que são benefícios para os animais. São vacinas que causam muito pouca reação, são seguras, não tem nenhum tipo de contraindicação fazer. Eles também podem ter bronquite, asma, crises alérgicas, otites, sinusites, tudo por causa de uma gripe mal curada. Os gastos, depois que a situação piora, costumam ser muito altos, já que a maioria dos donos não possui um convênio veterinário, por exemplo. Uma dose de consciência pode poupar muita dor de cabeça, principalmente para eles. Se você tem um cachorro, você tem que cuidar. Então, se você tem um filho também. Então, se você vacina seu filho, por que não o seu cachorro? Exatamente isso, né? Ter cachorro é ter mais um filho em casa. Bom, e o Zoológico de São José do Rio Preto recebeu novos moradores. E por estarem em risco de extinção, eles são muito bem cuidados. Olha só quanta fofura. Esses 3 gatinhos são os novos moradores do Bosque de Rio Preto. Quer dizer, não são bem gatinhos, daqueles que a gente cria em casa. Esses pretinhos são os gatos mouriscos e têm apenas 2 meses. Os 2 precisam de cuidados especiais. Os veterinários também precisam simular coisas que a mãe faria na natureza, para que os filhotes sobrevivam. Nós temos que ter também um cuidado em relação a algumas doenças, né? Que eles são susceptíveis nessa idade. Então eles ficam no local mesmo aqui na clínica isolado. O filhote rajadinho é da espécie gato do mato pequeno. Este é um pouquinho mais velho, tem de 3 a 4 meses e não sai mais do recinto. Ele já está sendo tratado com carne e quanto menos contato, melhor. Esses animais foram encontrados em canaviais ou na cidade, resultado da ação do homem que invade as regiões onde eles vivem. A ideia é que os gatos possam retornar à natureza, mas para isso acontecer é preciso esperar pelo menos 1 ano, até que eles se tornem adultos. As matas vão ficando cada vez mais fragmentadas, então esses animais, eles se acostumam a um ambiente degradado, depois começam a se reproduzir e migrar para outros lugares. Então, nessa migração, provavelmente ocorre esses encontros, né?
Vamos saber que estão sendo bem cuidados, né? Bom, gente, mais momento beijo aqui no RF com você. Um momento especial hoje, momento pet, né? Pedir para você mandar aí a sua foto com o seu animal de estimação. Então, vamos lá. A Merlene e Priscilo, de Viçosa, Minas Gerais. Que gatão lindo, Merlene. Super beijo para vocês. Euzenir e o Max, de Brejo da Cachoeirinha, Bahia. Beijão. A Priscila e a Anitta, de Coxim, Mato Grosso do Sul. Já estive em Coxim, conheço a cidade, viu, Priscila? Beijão pra vocês. A Rosa e o papagaio dela, que coisa linda. Olho d'Água, Maranhão. Beijão, Rosa. Obrigada pela participação. Animal aí diferente de estimação, não é mesmo? E temos também a foto da Dandara, que chegou aqui de Limeira. Ela sempre acompanha o RF com você, sempre recebo aqui foto da Dandara. Super beijo para vocês. Bom, agora para chamar o intervalo, olha só, mais um momento fofura. Na Olimpíada Canina temos uma seleção de craques. A Sansão, a Dalila e o Eros formam a equipe do Cabo de Guerra. Puxam daqui, puxam de lá. Um time praticamente imbatível. De Atibaia, no interior de São Paulo, vem a nova revelação do vôlei de piscina. A Bulldog Sasha é uma fera, não é mesmo? Ela não perde nenhuma bola. Horas e 50 minutos. Deixa eu falar das redes sociais, né? Para você não esquecer de curtir a nossa página no Facebook. Entra lá, /Rede Família Oficial. Você vai ver conteúdo do RF com você e de outros programas aqui da casa da Rede Família, viu? Basta clicar em curtir, curtido todo dia você recebe aí a nossa atualização. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. Nos segue lá porque eu, Marielle, claro que já estou seguindo, né? Para acompanhar as atualizações. Também quer mandar a sua selfie bem bonita? Hoje eu pedi de animal de estimação, porque foi a reportagem do dia, mas agora você já pode mandar aquela selfie tradicional, seguindo a regrinha de aparecer na TV. Vocês têm que estar assistindo aqui o RF com você. 19971024854. Bom, gente, vou falar agora da promoção Manda Prêmios, que vai entregar mais um mega prêmio de até R$150 mil. É muita grana, viu? E a galera já tá sonhando com o que fazer com tanto dinheiro assim. Vamos ver. Se eu ganhar 150 mil hoje, eu farei uma viagem 30 dias longe do meu trabalho. Eu ajudaria meus 2 filhos a ter uma casa própria. Pagar minha faculdade e eu comprar um apartamento. Comprar um carrinho para mim e uma casa para mim. Depositaria um tanto para mim, que era uma reserva só minha. O resto eu distribuía com meus filhos. Eu compraria uma casa para mim. Se eu ganhasse esses R$150 mil, eu imobiliava minha casa e compraria um carro. Dá para fazer muita coisa com certeza, mas se você ligar hoje, você já concorre a R$3 mil. Ou então os 10 mil reais a semana, ou ainda o prêmio especial de R$150 mil no final do mês. Mas para isso tem que ligar agora, 19996450917. Eu estou aqui sempre na torcida, você já sabe, né? Torcendo sempre por você aí de casa. Agora você vai conhecer uma história emocionante de pai e filho que estão na universidade juntos. O motivo pelo qual isso aconteceu, você vai saber agora. Esses colegas de sala de aula têm algo a mais em comum. São pai e filho. Isso é, sim, incrível pra gente aqui da faculdade. Foi surpreendente pra mim saber, porque, né, eu acho interessante também pelo fato de estar estimulando ele a estar vindo à faculdade. É muito legal. É incrível você ver como o pai apoia o filho em tudo, nos sonhos, né? E é muito prazeroso estar podendo trabalhar com eles também. Os dois cursam gestão comercial em uma faculdade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Tudo começou com o Eric. Ele é autista, o que não o impediu de passar no vestibular. Eu ofereci que o vestibular para gestão empresarial em 2015, cursei um ano de curso. Mas um ano depois se sentiu desanimado
tinha dificuldades em se relacionar e quis desistir. Foi aí que o pai entrou em ação. É muito difícil, né, ver um filho chegar em casa desanimado, querendo abandonar, né, o curso. Agora eles passam a maior parte do tempo assim, juntos, em meio aos livros. Levam a sério os estudos. A gente vê a evolução, o crescimento dele, a forma como ele se comunica bem, como ele defende as suas ideias. Então é motivo de orgulho, sim. Eduardo é militar aposentado. Antes nunca teve a chance de estudar. Eu pretendo sim terminar aqui e depois, sei, fazer uma pós, um mestrado. Eu tenho essa vontade também, né, de dar continuidade. Com a presença do pai, Eric ficou mais motivado. Retomou os estudos e já faz planos para quando concluir o curso. Se der tudo certo em junho de 2019, apresentar meu TCC e, se possível, conseguir um emprego inicialmente numa empresa de ônibus, que eu gosto bastante. A gente sempre unido, procurando dar apoio. Não é fácil, né? Mas a gente tem que se unir nesses momentos de dificuldade para tentar minimizar a situação. É o que a gente tem feito até hoje. Um pai e um filho em casa, um pai e um filho junto na faculdade ou na profissão é aquilo, é uma construção. Tudo, cada dia nós vamos colocando tijolinho e subindo os alicerces. Parabéns pela iniciativa dos dois, né? Pai e filho. Bom, momentos finais aqui do RF com você. Aquele momento especial, né? Que eu recebo tanto carinho de vocês aí de casa. Vamos para o momento dos beijos aqui. Um beijão, então, para a auxiliadora e o Toby, de Luzilândia, Piauí. Hoje a reportagem especial foi sobre o mundo pet, né? Então eu pedi a selfie aí, a foto com animal de estimação. Beijão para vocês. O Lucas e a Laika, de Miracema. Beijão também. O Tiago e o Schweiner, de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Beijão. O Júnior e a gatinha, gatinho ou gatinho? Acho que é gatinho, de Poço Verde. Beijão pra vocês. Temos mais fotos. O Nego Chico, de Conceição, Paraíba. Ótimo final de semana, viu? A Bianca, de José de Freitas, Piauí, ligadinha no RF com você. Beijão. Ótimo final de semana para o Daniel, sempre ligadinho também com a gente aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Beijão para todos de Piracicaba. A Nath e o Duque, coisa linda, que fofura, de Ipirá, Bahia. Sandriele e o Máscara, seus lindos de Recife. Beijão. Olha aí as participações, quantas participações, né? Super beijo pra você. Eu já estou com saudade porque agora eu só volto na segunda-feira. Mas volto com muita notícia pra você, viu? Ótimo final de semana e até lá, se Deus quiser.